Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. O entrevistado de hoje no Norocast é o pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Nova Esperança, Padre Sidney Fabril. Padre Sidney Fabril tem 61 anos de idade, nasceu em Floraí, que é aqui no Paraná, onde viveu até os 17 anos. É filho de agricultores, ingressou no seminário em 1982, iniciando uma longa e dedicada trajetória vocacional. É formado em filosofia pela USC de Bauru, São Paulo, e em teologia pela FAMIPAR, em Cascavel, no Paraná. Além de possuir mestrado em Fundamentos da Educação pela Universidade Estadual de Maringá, que é a UEM. Ordenado sacerdote em 1990, Padre Sidney já atuou como pároco em 13 paróquias e acumula vasta experiência na formação presbiterial. Foi diretor do Colégio São Francisco Xavier, em Maringá, por 4 anos. Dirigiu o Instituto Filosófico da Arquidiocese de Maringá por mais 5 anos. Foi reitor do Seminário Arquidiocesano de Maringá por 5 anos e do Seminário Teológico de Maringá, em Londrina, por 4 anos. Lecionou por 25 anos na formação de seminaristas, deixando importante contribuição acadêmica e principalmente espiritual. Além disso, exerceu a função de coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora de Maringá por 6 anos e assessorou diversas pastorais e movimentos eclesiais. Atualmente, há 3 anos, é pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Nova Esperança. Ele é o convidado do Norocast desta semana, onde abordará a atuação da Igreja Católica na cidade e a programação da tradicional festa do padroeiro, que acontece agora de 27 de junho, que é feriado municipal, a 29 de junho. O Sagrado Coração de Jesus é uma devoção popular dentro da Igreja Católica que tem como objetivo honrar e contemplar o amor de Jesus Cristo por toda a humanidade. Essa devoção destaca o coração de Jesus como um símbolo do seu amor incondicional, misericórdia e compaixão pelos fiéis. Nesse episódio do Neurocast, a entrevistadora convidada é Gislane Bruschi Montina, bacharel em administração, com MBA em gestão empresarial e pós-graduação em gestão pública pela Universidade Federal do Paraná. Ela está concluindo aí também a graduação em pedagogia. Com mais de 20 anos de atuação no setor de cooperativas de crédito, também é produtora rural e pecuarista. Fora do ambiente profissional, destaque-se em um outro papel importante. É mãe do José Montina Neto. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro, medicamentos, brinquedos, banho e tosa, busca e entrega aí do seu animalzinho, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, entrega para outras cidades da região mediante aí o agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro da cidade. O Norocast está no ar. Para nós é uma honra, né, receber o Padre Sidney aqui no estúdio do Jornal do Oeste, estúdio do Norocast, para um episódio especial, né, sobre as ações da Igreja Católica e também da festa do padroeiro, né, que já se avizinha aí no próximo final de semana. A Gi também como entrevistadora convidada. Obrigado por aceitar o convite e o desafio de participar, né? E eu gostaria que o Padre Sidney contasse um pouquinho para a gente qual o significado espiritual da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sobretudo para a comunidade católica, onde na próxima sexta-feira
já é o feriado municipal do padroeiro da cidade, que é o Sagrado Coração de Jesus. Agradeço muito o convite, estou aqui com bastante alegria, né, para poder falar com vocês e também com todos aqueles que nos acompanharem. O Sagrado Coração de Jesus é uma devoção que pega muito, né? Então as pessoas têm muita devoção ao Sagrado Coração de Jesus em muitos lugares e de diversas formas. E ao longo da história do cristianismo, né, nós temos assim diversos santos ou escritores que falaram da devoção ao coração de Jesus. Por que, que ela é importante? Porque ela vai ao núcleo, né, à essência daquilo que Jesus pregou e viveu, que é justamente o amor, né? Nós tomamos no Antigo Testamento os 10 mandamentos e vamos ver lá que, no fundo, os 10 mandamentos, eles se referem ao amor a Deus e ao próximo, né? Os 3 primeiros mandamentos, eles se referem ao amor a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, é justamente para a gente cultivar o amor a Deus. E os outros 7 mandamentos, eles se referem ao amor ao próximo. E Jesus, né, mostrou que os 10 mandamentos continuam válidos. Quando ele teve lá com o jovem rico, e o jovem rico perguntou o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna, Jesus disse, guardar os mandamentos. Ele disse que estava guardando os mandamentos, né? E aí, então, Jesus disse, só falta para você uma coisa, agora vai, vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres e me segue. E aí você vai ter um lugar no céu. E aí ele foi embora triste. E é muito interessante que o evangelista diga que ele foi embora triste, porque muita gente acha que a felicidade está no dinheiro. E o dinheiro, se trouxesse felicidade, não faria com que aquele jovem fosse embora triste, né? Então, o que traz felicidade, na verdade, é o amor, né? Não o apego aos bens materiais e mesmo um apego desmedido às pessoas, às coisas do mundo. Então, a devoção ao coração de Jesus, ela está muito ligada à essência do que Jesus falou, mas principalmente do que Jesus fez, porque ele, por amor, deu a vida, né? Então Jesus mostrou para nós o que significa realmente o amor. Porque amor é uma palavra que tem múltiplos sentidos. Hoje a gente encontra muita definição de amor que não é amor. Para Jesus, né, amar é dar a vida. Porque o mandamento de Jesus, que muita gente fala errado, não é amai-vos uns aos outros. Isso é uma coisa bem antes de Jesus. Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É aqui que está o destaque, como eu vos amei. Então Jesus está dizendo que é para amar como ele amou. E como ele amou? Dando a vida. Então para Jesus, amor significa dar a vida a ponto até de morrer pela pessoa amada, se for preciso, né? E aí então Jesus fez isso, ele falou isso. Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos, e ele fez isso, né? Então, na cruz, quando ele estava na cruz, né, que ele deu a vida, e o soldado atirou a lança contra o peito de Jesus, contra o coração de Jesus, saiu sangue e água. Então, aquilo é muito simbólico, é muito significativo. Significa que Jesus deu até a última gota de sangue e de água, né, por nós, para salvarmos. Então, a devoção ao coração de Jesus, ela pega muito fácil pelo fato de que ela vai na essência do que é o cristianismo, que é o amor como Jesus amou, dar a vida, né? Se possível, se for preciso, né, até morrer por causa dele e por causa do próximo. Então, no caso de Jesus, é mais importante, mais forte, porque ele não somente falou, ele fez, né? Então, a palavra dele está totalmente carregada de testemunho, e é o testemunho que arrasta, que convence. Então, o significado espiritual da devoção ao coração de Jesus é justamente amar, né, como Jesus amou, buscando dar a vida a cada dia pelas pessoas que a gente ama e por todos aqueles que precisam. E assim, antes de passar a palavra também para a Gi, que
que vai formular uma pergunta. O que a gente percebe nessa passagem onde Jesus encontra com um jovem rico é uma cultura judaizante de que se partia do princípio de que se a pessoa tivesse bastante posse, ela já era o suficiente abençoada a tal ponto de ser digna de receber a salvação. E dentro da fala do padre Sidney, demonstra o quê? Que Jesus já veio para quebrar alguns estereótipos, revelando a função social tanto da igreja quanto aquelas comunidades de fé que já começavam a ser formadas ali, ainda no início do Novo Testamento, né? Seria isso, né, padre? Sim, então esse ponto que você toca, ele é muito importante a gente compreender. Quando Jesus diz assim, que ele veio para evangelizar os pobres, né? Ele veio para evangelizar os pobres. E quando nas bem-aventuranças ele diz, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus, a gente tem que entender que o reino de Deus segue uma lógica diferente da lógica do reino do mundo. Na lógica do reino do mundo, vamos dizer assim, os pobres não são felizes, eles são sempre lascados. Pobre não tem boa notícia no reino do mundo, só tem má notícia. Venceu o aluguel, tem que pagar o mercado e não tem dinheiro, entende? O salário está baixo. Mas para o reino de Deus, Jesus inverte a lógica, porque em vez do ter, né, em vez do ter dinheiro, o que Jesus propõe é a partilha. Ter é para poucos, 1% da população. Partilhar é para todos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para partilhar. Então, a proposta de Jesus é uma proposta de felicidade para os pobres, porque eles podem partilhar, eles podem fazer parte. E aí, então, essa lógica das pessoas, às vezes, de querer ligar a fé cristã com o reino do mundo. Entende? Aí, prosperidade é sinal de bênção de Deus. Não, as pessoas vêm falar comigo, às vezes, achando assim que porque elas têm fé, elas não vão ficar pobres, não vão ficar doentes, não vai acontecer nenhuma desgraça, e de repente acontece uma desgraça na vida, e a pessoa tem muita fé. Tem gente que não tem fé e está numa boa, de saúde, de dinheiro, e tem gente que tem fé e está vivendo uma vida lascada, né? E aí as pessoas vêm e falam para mim, às vezes vem alguma mãe e fala para mim, nossa, padre, eu rezo tanto, por que morreu meu filho? Aí eu falo, se você responder para mim por que morreu o Filho de Deus na cruz, aí eu vou conseguir te explicar, né? Se até o Filho de Deus morreu, por que o seu seria poupado, né? Então, se ter fé poupasse ou vacinasse a gente contra problema, doença e tal, Jesus não teria morrido na cruz. Então, Jesus morreu na cruz e isso é um modelo, um exemplo para nós entendermos que a cruz é inevitável, a gente não precisa buscar porque ela acha a gente, né? Mas o que eu tenho que fazer diante da cruz? É isso que Jesus vem mostrar. Diante da cruz, eu tenho que carregar com fé e amor. E aí está o coração, né? Carregar com fé e amor. Quando eu abraço, como Jesus abraçou a cruz com amor e carrego até o fim, a ressurreição acontece. Porque para Jesus, a morte não é o fim. Então ele vem ensinar qual é o caminho, né, para superar. Eu acho bem interessante uma história do Roberto Carlos. Roberto Carlos ele foi fazer uma peregrinação no Santuário de Aparecida, no tempo que ele era casado com a Maria Rita, e a Maria Rita tinha câncer. E aí, então, a repórter perguntou para ele, né, vocês que são repórteres e tal, a repórter perguntou para ele assim, por que ele estava fazendo aquilo, né? E aí ele disse assim, porque eu acredito, né, que a fé remove montanhas. Só que ele fez os pedidos e tudo mais, e a Maria Rita não foi curada. Ela morreu de câncer. E aí a mesma repórter, né, que os repórteres são insistentes, foi e perguntou, né, para o Roberto Carlos se ele ainda acreditava que a fé removia montanhas, uma vez que a Maria Rita tinha morrido. E ele deu uma resposta que realmente é uma resposta de fé, porque ele respondeu assim, quando a fé não remove montanhas, ela dá força para a gente subir a montanha e passar do outro lado. Então, a fé está mais nisso, né? No como eu encaro a dor, o sofrimento, a perda, a pobreza, a doença. Eu não me desespero, né? Eu me encho de esperança, de entusiasmo, de coragem de lutar para poder vencer, superar. Então a fé, ela me faz romper os meus limites. A fé em Cristo mostra que para Deus realmente nada é impossível. Padre, e como que a nossa paróquia
né, está se preparando espiritualmente para a chegada aí da festa? Então, a preparação espiritual, ela acontece principalmente através da novena que está acontecendo, né? Todos os dias a gente faz a missa, né? E tem as orações da novena ao Sagrado Coração de Jesus. Esse ano, como é um ano jubilar para a Igreja Católica, né, 2025, a cada 25 anos tem um ano jubilar, e esse ano foi denominado o Ano Jubilar da Esperança. Nós temos então a missa, né, que é o sacrifício de Cristo, que é a atualização para aquela assembleia do sacrifício de Cristo, ou seja, do amor do coração de Jesus por nós, as orações da novena todos os dias. Então, principalmente pela novena é que nós estamos nos preparando espiritualmente. A novena é uma metodologia católica, né? 9 dias, assim, em que o importante é a oração, não é importante o número 9, né? O importante é a oração. São 9 dias onde você, através das orações, vai assim cultivando uma relação mais profunda com Deus, e aí você vai tendo o espírito da festa. Então, porque isso que é importante, né? O espírito da festa. Nós não estamos fazendo uma festa como se fôssemos uma empresa querendo arrecadar lucro, né? Querendo ter lucro. Claro que nós queremos também ter, mas não é isso o principal, né? Espiritualmente, nós queremos que isso tudo seja regado com muita oração, muito conhecimento de Jesus, para amar a Jesus, né? Porque só ama quem conhece. Então, através da novena, com as leituras bíblicas, com as orações, as pessoas vão conhecendo ainda mais Jesus e amando a Jesus. E a cada dia da novena a gente vai abençoando, né? Alguma coisa ou uma categoria de pessoas, né? O alimento, os instrumentos de trabalho, as pessoas nas diversas faixas etárias, né? Crianças, idosos, doentes, casais, a bênção das alianças, dos líderes da cidade e da igreja. Então, as orações da missa, da novena, as bênçãos que são feitas, né? São, né, a nossa principal preparação espiritual para a festa. O padre, o senhor destacou aí essas ações, e aí eu gostaria de saber do senhor quais as ações pastorais e também sociais têm se desenvolvidas pela paróquia ao longo do mês aí de junho. Então, nossa paróquia ela está organizada em pequenas comunidades, né? Para a Igreja Católica, uma paróquia onde tudo está centralizado na matriz não funciona mais, né? Então isso, quando você centraliza, você não forma novos líderes, você concentra poder, né? E você tem uma tendência muito grande a atuar de uma maneira mais massiva e até autoritária, né? Nossa paróquia está organizada em 11 pequenas comunidades. Então essas comunidades todas, elas estão focadas agora com a festa paroquial, porque elas são comunidades de uma paróquia. Durante o ano, elas vão vivendo muito assim, a autonomia da própria comunidade, porque mesmo a gente chamando de pequenas comunidades, elas são um tanto quanto grandes. E os relacionamentos, eles acontecem muito mais nos pequenos grupos. Né? O relacionamento de massa é quando a gente vai num show, numa apresentação, mas o que as pessoas querem no dia a dia é viver o amor ao próximo ali, aquele próximo que conhece, né? Que sabe se está doente, que sabe se está desempregado, que sabe que está fazendo aniversário, sabe? Essa é aquela solidariedade bem próxima. Então, durante o ano todo, as comunidades elas vivem uma vida mais autônoma, focada na comunidade. Agora, nesse mês de junho, não. Todo mundo abraça, de fato, a paróquia. Então, para lembrar que todos são comunidades de uma paróquia. Então, as comunidades se juntam, né, para diversas atividades espirituais, pastorais e também para a festa. E isso é muito importante porque é tudo regado com muita oração, né, que as pessoas, a cada atividade que elas vão fazer, elas regam isso com oração, nas missas colocam isso, e aí então elas formam pequenos grupos, equipes, para os diversos serviços da festa.
Eles se juntam, então, para vender os convites do almoço, as cartelas do show de prêmios, aí se juntam para os serviços que vão ser feitos nas barracas. Então, isso aproxima muito mais, porque assim, o que mais nos une não é rezar junto, nem é discutir teorias. O que mais nos une é fazer ações conjuntas. Né? Quando a gente trabalha junto, quando a gente realiza uma ação em conjunto, é que a gente cria mais vínculo. Né? Então, nesse mês de junho, todas as comunidades estão focadas, né, para a festa e para a novena paroquial. Então, é um momento de lembrar que todos são comunidades que pertencem a uma paróquia, que tem como núcleo o amor, que é preciso viver o amor na comunidade e entre as comunidades, e entre todos. Né? Então, você faz pequenas experiências de vivência do amor, né, para poder dilatar o coração, como é o coração de Jesus, para amar cada vez mais sem limite. E dentro dessa programação da festa do padroeiro, como que tem sido desenvolvida até mesmo essa questão da evangelização? O padre colocou das comunidades que se unem em torno da paróquia por conta do mês festivo do feriado também, da celebração da festa do Sagrado Coração de Jesus. Eu estava conversando com a Gia aqui antes de iniciarmos o programa. Eles são lá da comunidade Santo Antônio, Isso. ali do bairro Bela Vista, e eles têm um trabalho onde é realizado com as mães, né? Então as mães intercessoras, um projeto ali no bairro. Mas quando diz respeito à festa do padroeiro, como que se processa toda essa questão da evangelização, tendo em vista a celebração desse evento, que já está na sua 20ª edição? Então, especificamente em relação à festa do padroeiro, as comunidades todas elas são convidadas para a novena. Então, a novena no final de semana acontece em cada comunidade e durante a semana as comunidades vêm à matriz. Cada dia uma comunidade é que é destaque ali na novena, né? E depois também, no dia do padroeiro, todas as comunidades vão trazer os seus padroeiros e tudo mais. Então, a evangelização, ela acontece ao longo do ano todo. No caso, a evangelização ela começa pela celebração eucarística. A celebração eucarística, ela acontece em todas as comunidades, toda semana. Por exemplo, no final de semana aqui em Nova Esperança, a gente tem 13 missas. Por isso que nós somos 3 padres. Então, todas as comunidades se reúnem. A missa ela tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra é uma catequese, né? É uma catequese litúrgica, a gente fala. Então, um principal meio de evangelização é que as pessoas venham para a celebração, elas são convidadas, as comunidades convidam e participem. Quem vem principalmente nas celebrações são os catequizandos, porque os catequizandos, além da missa, eles têm um encontro semanal de evangelização. E assim nós temos muitos grupos que se reúnem além da missa toda semana para, a partir de um texto bíblico, se aprofundarem na fé. Então, e depois temos ações pontuais. Temos esse grupo de mães intercessoras, por exemplo, que se reúne uma vez por mês, mas temos muitas outras atividades, né? Nós temos os acampamentos. São 6 acampamentos no ano, que são todos para evangelização. Nós temos o seminário Diga Sim a Deus, que é uma formação de 4 meses, sobre o básico, né, da nossa fé. E aí, então, agora, quando chega o mês de junho, todos esses grupos estão voltados para a devoção ao coração de Jesus e para a festa paroquial. Padre, e como que a nossa igreja tem promovido a participação dos jovens e das famílias, né, dentro da igreja? Então, a juventude é o nosso maior desafio. Eu acho que não é só para a Igreja Católica, mas para todas, né? Porque a juventude, ela, na maioria dos casos, o que acontece com o jovem é que ele está num período assim de decisão do seu projeto de vida. E aí, então, a maioria dos jovens é pobre, então trabalha e estuda. Então, durante o dia trabalha, durante a noite estuda. Final de semana tem
que é preciso descanso, aí então para lazer, amizades e namoro. Então aí a igreja acaba ficando em segundo plano. Depois também existe uma mentalidade muito secularista em muitos cursos universitários, não em todos, que mostram assim a autonomia da razão e achando que não é preciso cultivar a espiritualidade, que eu acho um equívoco, né? Porque a espiritualidade não tira nada da razão, né? Aliás, muitas questões da história do pensamento foram desenvolvidas para questionar coisas religiosas, coisas, né? Então, a vida espiritual, ela fomenta a razão. Ela não anula a razão. Claro que pode ter grupo religioso que aliena, né? É verdade, isso aconteceu ao longo da história, mas a abertura à espiritualidade, ela abre o pensamento, abre para a pessoa questionar, e questionar não é pecado. Questionar a Deus, a existência de Deus, as coisas de Deus, não é pecado desde que eu queira a resposta. Hoje a gente não encontra muito questionamento. Tem gente que vem falar comigo com 16 anos, dizendo, por exemplo, que é agnóstico ou que é ateu, como se a pessoa fosse a maior autoridade no assunto. Né? Eu já respondi para mais de um, assim, olha, gente muito mais inteligente que você acredita em Deus, então você não você não tem essa autoridade para chegar a essa conclusão. Você é muito novo ainda, né? Você deveria chegar para mim não falando, afirmando. Você deveria chegar para mim falando, padre, será que isso não é verdade? Para a gente discutir, para querer aprender, né? Ruim é quando alguém acha que já sabe. Mas nós estamos muito preocupados, sim, com a juventude. Então, a nossa pedagogia pastoral para atrair os jovens é formar um grupo de jovens em cada comunidade. Então, das 11 comunidades, nós já temos grupos de jovens em 5, né? Então, e tem mais 2 que o grupo está em gestação. Esperamos que nasça. E o grupo, ele é muito interessante. Né? Por exemplo, 3 grupos de jovens têm mais de 30 jovens cada um. Então, a metodologia é um pouquinho a metodologia de Jesus, que eu acredito. Jesus, ele falava com as multidões, mas ele formou um grupo pequeno de 12. E foi esse grupo, né, que continuou a obra dele. Né? Um traiu, mas foi substituído, mas esse grupo aqui continuou. Então, nós temos essa metodologia de ter um espaço em cada comunidade para os jovens se reunirem. Então, um grupo de 30, 20 se reunindo toda semana para rezar junto, para fazer amizades sadias, né, para conhecer mais a palavra de Deus. E isso vai dando fruto. E vários desses jovens, eles estão envolvidos nas atividades da festa. Por exemplo, a decoração da festa toda está a cargo da juventude. Né? E eles também têm mais essas coisas de gravar vídeo, eles são muito mais enturmados nas mídias, né? E aí música também. Então, no domingo à noite, né, no dia 29 agora, então nós vamos ter o show de talentos. E aí, então, já tem jovens que cantam nos grupos que já estão preparando a apresentação do show de talentos. Então, a coisa vai mais ou menos por aí, mas nós temos uma grande preocupação. Eu tenho ficado preocupado, né? Eu sei que em outros lugares também, mas assim, com o índice de pessoas que tentam suicídio. Né? Alguns até chegam a cometer mesmo suicídio. Mas tem muito automutilação, né? E tentativa de suicídio. Então, a gente trabalha na catequese, isso, nos grupos de jovens, nas celebrações, para que as pessoas amem a vida, né, e procurem superar os problemas sem querer desistir da vida. E o grupo de jovens é o melhor espaço. Muito bem, Padre. O senhor falando aí de todo esse trabalho desenvolvido nas comunidades, né, integrando e aí todas se unindo aí para a festa que acontece aí nos próximos dias. E aí, falando da festa em si, de que forma que a igreja ela pretende receber esses visitantes que chegam à cidade aí para participar dessa festa tão bonita que é a festa padroeira? Então, nós convidamos todo mundo da região, né, que todo mundo venha, porque é um ambiente bastante familiar. Primeiro lugar, né, na nossa festa não tem bebida alcoólica, né? Então, isso é uma garantia de segurança muito grande, porque muitas desavenças e até brigas ou tragédias que já aconteceram
tinha bebida alcoólica envolvida, né? A pessoa às vezes exagera na bebida e depois qualquer coisinha a pessoa perde, né, a estribeira, o ânimo e acaba brigando. Então, um dos pontos principais é que não vai ter bebida alcoólica. Já é uma prática aqui, né, da paróquia, então não vai ter bebida alcoólica. Então, é uma festa bastante sadia, bastante saudável de convivência. Depois nós temos, né, a equipe de seguranças que a gente contrata também, né, uma equipe bem grande e suficiente para as pessoas se sentirem de fato bem seguras. E nós assim temos um espaço muito agradável. O espaço ali ele é bastante favorável porque acontece no pátio, né? Nós temos 3 construções e a festa acontece nesse pátio. Então, até eu quero falar para o pessoal, mesmo que esteja frio, dá para vir, porque não vai ter muita corrente de ar, porque as construções estão todas em voltas, é um espaço que é fechado com a colocação de barracas, né? E aí as equipes das barracas cada ano vão aprimorando, né? Para atender bem. Nós tínhamos um problema no domingo, no almoço, porque o almoço era feito num só horário, e aí teve o primeiro ano que eu cheguei aqui, teve gente que ficou mais de 1 hora na fila para entrar. Aí nós tivemos a ideia de fazer o almoço em 2 horários, às 11 horas e ao 12h30. Foi a primeira vez que a gente fez o ano passado. Então, vendemos mais de 2.000 convites de almoço e mais de 600 pessoas vieram às 11 horas, no primeiro horário. Então, não teve tumulto no segundo horário de jeito nenhum. Esse ano a gente está fazendo a mesma coisa, né? Era o nosso principal problema das pessoas ficarem muito tempo esperando. Então, a gente tem toda uma equipe que prepara tudo. Para aqueles que gostam de almoçar mais cedo, né? Virem mais cedo, a pessoa vem 11, 11h30, já vai descarregando bastante assim o público, né? Para depois não ter nada assim apertado ou corrido e as pessoas não ficarem esperando. O ano passado, quem esperou mais tempo na fila esperou 10 minutos, né? E na hora de se servir também tinha muito mais lugares que serviam, né? Mais bufês ali para as pessoas se servirem, então ficou muito melhor. Então a gente acredita que o ambiente vai ser bem agradável, o pessoal das barracas também vai fazendo as avaliações e melhorando, né? São coisas muito gostosas, muito boas, né? Então as pessoas vêm e, né, esses 2 anos que eu estou aqui, eu vi, né, que o ambiente é muito agradável e muito tranquilo, muito sadio. Então as pessoas são muito bem-vindas, serão muito bem recebidas. E a gente pensou nesses itens aí da segurança, tendo os seguranças particulares contratados e também o fato de não ter a bebida alcoólica. O senhor comentou agora há pouco de jovens, né, que chegam até o senhor e se identificam como agnóstico, alguns têm até conflitos em relação à fé. Nós que estudamos teologia, a gente sabe que a teologia ela nasce lá em Platão e é através do pensamento filosófico que ela se desenvolve ao longo dos séculos. Aí vem Agostinho de Hipona no século V, depois vem Immanuel Kant, que vai falar da razão e da fé e da razão, né? Então, assim, levantar o questionamento do ponto de vista filosófico é algo que tem necessário, porque senão vira uma fé que é objeto de manipulação, como nós temos visto em alguns movimentos, onde líderes religiosos aí, espalhados principalmente no neopentecostalismo, se dizem os donos da verdade e arredondam essas pessoas em prol da religião e do pensamento filosófico que eles advogam a favor. Mas o senhor me fala que muitas pessoas estão vivendo conflitos, jovens que ficam repensando a sua fé, se dizendo agnóstico, e o agnóstico parte da existência de que existe uma divindade, mas não sabe mensurar o que é essa divindade, e como que a Igreja Católica, sobretudo nesse mês da festa do Sagrado Coração de Jesus, né, onde a teologia ela tem o objetivo de, como a própria etimologia diz, é o estudo de Deus, apontar, né, para o eterno. Como que a igreja tem trabalhado essa questão? Então, para você ter uma ideia, a Igreja Católica, na formação dos seus principais líderes, que são os padres, ela exige
primeiro filosofia para depois teologia. Né? Então, é o período em que mais seminaristas desistem, no período da filosofia. Porque, assim, tudo que você pode provar pela razão, você não pode usar fé. Tudo que você pode provar pela razão, você é obrigado a provar pela razão. Se você fala que uma questão que era da razão, que ela é da fé, logo alguém vai provar que era da razão. E aí a fé vai cair em descrédito. Kant vai dizer isso, né? Exatamente. Então, para a gente ter autoridade no que falamos da fé, nós precisamos primeiro a prova da razão. Então, assim, primeiro, o que é a filosofia? É a busca da verdade última das coisas pela luz natural da razão. Então, a gente faz filosofia primeiro para chegar à conclusão, ao final da filosofia, que a razão explica realmente muita coisa, só que a razão não explica tudo. Por exemplo, a razão não explica o sentido da vida, o sentido da morte. Então, embora a razão explique muita coisa, ela não explica tudo, ela exige algo a mais. E quem dá essa resposta é a teologia. A teologia é a busca da verdade última das coisas também, mas pela luz sobrenatural da revelação, da fé. Então, uma complementa a outra, né? Então, o Papa São João Paulo II, ele escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, quer dizer fé e razão. E aí ele diz assim, que nós seres humanos somos que nem pássaros que voamos em busca da verdade. E assim como o pássaro tem duas asas, e só com uma asa ele não consegue voar, nós também, para descobrirmos e chegarmos à verdade, nós precisamos da asa da fé e da asa da razão. Nós entendemos que elas se complementam, elas não se anulam. Então, o que eu falo da fé, o que eu acredito na igreja, não é uma coisa absurda e irracional. Né? Por exemplo, não tinha uma câmera, né? José de Arimateia, que doou o túmulo lá para Jesus, para o corpo de Jesus ser colocado, ele esqueceu de instalar uma câmera lá. Então, a gente não sabe que hora que Jesus ressuscitou, do jeito que Jesus ressuscitou, né? A gente não sabe que efeito nenhum. Né? O testemunho é de Jesus, que foi colocado num túmulo, depois de ter sido torturado, ter garantido sua morte com a lança do soldado, e duas mulheres que iam lá, né, no domingo de manhã, elas diziam que não iam conseguir remover a pedra do túmulo, foi colocado um guarda lá, mas de repente o túmulo está aberto, está vazio. Né? Então, o túmulo vazio é um indício histórico e racional para eu acreditar que Jesus ressuscitou. Entende? Então não tem. Cadê o corpo? Ah, mas roubaram o corpo. Beleza, se roubaram, né, um dia, 2 dias, dá para você não descobrir, mas depois de uma semana, um mês, onde é que está esse corpo? Nunca foi encontrado esse corpo. Depois, Jesus ressuscitado, ele aparece diversas vezes para diversas pessoas juntas. E todas as pessoas dão o mesmo testemunho. Às vezes vem gente que vem falar comigo que está vendo morto. Né? Eu pergunto assim, você estava sozinho? Não estava sozinho, tinha mais alguém lá. Mas só eu que vejo, a outra pessoa não vê. Ah, não. Você não viu não, filho. Então, se é só você que vê, é de dentro para fora. Porque se o morto aparecer, é de fora para dentro. E aí todo mundo tem que ver. No caso de Jesus, as portas e janelas estavam fechadas, ele apareceu, todo mundo viu. Todo mundo deu o mesmo testemunho. São Paulo diz que uma das aparições de Jesus ressuscitado foi para mais de 500 pessoas. Então, só se essas pessoas tiveram um delírio coletivo naquele momento, só porque no resto do tempo elas eram tidas como pessoas comuns, normais, de racionalidade. Então, assim, as aparições de Jesus ressuscitado, por serem várias, por serem para várias pessoas, que não só dão testemunho, essas pessoas depois morreram por causa disso. Foram perseguidas, torturadas, presas e morreram, mas não arredaram a fé. É porque isso tem que ser verdade, entende? Racionalmente pensando, eu tenho, né, indício histórico para acreditar que de fato a verdade é que Jesus ressuscitou. Não vou poder provar cientificamente a ressurreição de Jesus, mas eu tenho indícios, evidências. Né? Eu acho muito interessante também quando o anjo, por exemplo, anuncia a Maria que ela vai ser mãe do Salvador, né? Então, aí aconteceu que depois que o anjo falou, Maria foi visitar Isabel. Por que será que Maria foi visitar Isabel?
É porque assim, ela deve ter pensado, meu Deus, será que isso que aconteceu comigo é verdade? Será que eu estou mesmo concebendo? Será que eu não estou louca? E tal. Bom, mas o anjo deu uma dica. Ele disse, também Isabel, tu aparenta conceber um filho na velhice. Então eu vou lá na Isabel. Se Isabel estiver grávida mesmo, né, é porque isso tudo é verdade. E quando ela chegou para visitar Isabel, ela nem precisou falar, Isabel já veio acolhendo, né, ela como mãe do Salvador e dizendo que o que estava nela era o Filho de Deus, né? Então, Deus, ele sempre deixa uma margem, um sinal para a gente usar a racionalidade, né? Para gente, porque foi ele que deu a razão. Se ele anulasse a nossa razão, ele seria contraditório consigo mesmo, porque quem nos deu a razão foi Deus e quem se revelou pela fé foi Deus. Então Deus não ia chegar a conclusões contrárias. Quando razão e fé não batem, uma das duas está errada. Entende? Porque elas deveriam se harmonizar. E para o jovem é isso que a gente quer dizer. Então, que ele questione, sim. Né? Agostinho dizia, eu entendo para crer e eu creio para entender. Então, isso é fundamental, né? Ter as duas coisas, questionar sim, mas ler, buscar, perguntar para quem possa dar uma resposta e continuar questionando, né? Para daí você procurar conhecer de fato. Inclusive, recomendo, o senhor mencionou Agostinho, quem tem dúvidas, leia o livro Confissões, né? As Confissões de Agostinho. Quando o senhor diz a respeito de pessoas que às vezes têm uma experiência pessoal e querem implementar aquilo como doutrina, o que na verdade deve acontecer é, uma vez que teve uma experiência pessoal como Maria teve, e foi até a sua prima Isabel que daria luz também a João Batista, né, primo de Jesus, é que essa experiência pessoal ela seja precedida de uma testificação exterior que não esteja vinculada apenas à pessoa que tem essa visão, essa experiência, para que ela, então, a partir desse momento, ela passa a ser validada, né, padre? Então, isso é muito importante. O que você está falando me lembra a questão da fé vivida na comunidade. Né? Interessante, por exemplo, eu estava falando das aparições. Jesus apareceu para os apóstolos no momento que Tomé não estava. Jesus não apareceu para Tomé sozinho. Aí depois, no outro primeiro dia da semana, Tomé estava com eles. Aí Jesus apareceu. Então, a experiência de fé ela fica muito mais equilibrada e completa quando ela é vivida na comunidade, porque na comunidade cada um tem a sua experiência pessoal e é a experiência pessoal de cada um que faz a comunidade toda ser enriquecida, né? Eu me enriqueço com a sua experiência de fé, eu vejo pontos na sua experiência de fé que eu não tive na minha. Né? Eu vejo do outro, aí sim é que eu consigo o equilíbrio que eu deveria conseguir, né, para viver a minha experiência de fé de uma maneira equilibrada, sadia. Padre, dentro da nossa paróquia nós temos vários movimentos e pastorais. E quais deles estão envolvidos para a organização, para a ajuda da festa do padroeiro? Todos. A festa do padroeiro ninguém pode ficar de fora, né? Esse é o princípio. Ninguém. Então, comunidades, pastorais e movimentos, todos estão envolvidos. Por exemplo, vários movimentos, né? O MFC, o ECC, os cursilhos, os acampamentos, o apostolado da oração, a Mãe Peregrina, né? O movimento da Mãe Peregrina, todos eles estão envolvidos ou com uma barraca, por exemplo, ou com um serviço. Por exemplo, os acampamentos são responsáveis do serviço das mesas no almoço de domingo, né? Então, assim, cada movimento tem uma barraca, tem um serviço específico, mas todos entraram, né, na distribuição de todos os serviços, porque é muito importante envolver a todos e isso cria um clima assim, de integração, porque eu acredito, né, que uma paróquia, uma igreja, ela é sempre um modelo para a sociedade. Né? Então, nós cristãos devemos ser sal da terra e luz do mundo. Né? O modo como uma igreja age com os seus membros, com os seus fiéis, ele acaba sendo modelo para toda a cidade. Entende? Então, se leva as coisas a sério, com honestidade,
com a busca da verdade, integrando as pessoas, favorecendo a harmonia, o convívio, o amor, o respeito às diferenças, isso acaba sendo uma luz que ilumina a cidade, ilumina as outras instâncias, né? Ilumina uma escola, ilumina a política, ilumina tudo, a comunicação. Então, o modo como uma igreja vive deve ser, de fato, sal e luz, né? E às vezes as pessoas das igrejas precisam entender que nem todo mundo vai ser cristão, né? Eu acho muito interessante. Se você pegar, por exemplo, o que Jesus disse a respeito do sal, né? Tem muita gente na igreja que já as pessoas da igreja já são sal. Aí então, em vez de eles serem sal da terra, eles querem salgar o outro sal. Aí fica uma saleira danada. Entende? É para ser sal da terra, é para dar o gosto de Deus lá fora, onde ainda não tem, né? Então luz, né? Se você tiver só uma lâmpada acesa, ilumina todo mundo, né? Agora, se não tiver pelo menos uma, as pessoas vão ficar no escuro. Então, às vezes numa cidade, por exemplo, numa sala de aula, se tiver só um cristão ali que seja de fato cristão, né, nem todo mundo ali é luz, mas ele vai iluminar todo mundo. Então, todo mundo não vai ser luz, mas todo mundo precisa ser iluminado. Então, uma igreja, uma paróquia, ela deve ser essa luz, né, que tem reflexos assim muito grandes e que iluminam às vezes toda uma cidade, uma sociedade, uma região, né? Então, isso é muito importante. Do ponto de vista da festa, por exemplo, né, no dia de Corpus Christi, que é o dia do corpo de Cristo, do pão do céu, nós rezamos para que não faltasse o pão de cada dia. E esse dia foi o dia da coleta de alimentos para todos, né? Todas as pessoas deveriam vir às missas trazendo alimentos. Na hora da procissão do Santíssimo, trazer alimentos. Então, a gente recolheu e recolhe sempre bastante alimentos para que depois as famílias pobres, né, possam receber essa partilha. A nossa paróquia também socialmente é muito comprometida com o asilo, né? Então, tudo que nós podemos fazer pelo asilo, apoiando as promoções do asilo. Ano passado a gente teve a alegria de poder dar um carro usado, né, para o asilo fazer uma promoção, e eles arrecadaram um pouco mais de 100 mil reais. Então, assim, a paróquia, a igreja, ela tem que estar comprometida em ajudar as pessoas, em dar um exemplo de caridade na prática, né? E assim, com a nossa festa, nós também queremos ajudar os pobres, e a paróquia, tudo que ela pode fazer, né, que é possível, ela faz. Nós temos ajudado várias famílias pobres, várias pessoas que precisaram de algo, às vezes até para a construção de casa, e colocar nas pessoas essa mentalidade de que é preciso olhar pelos doentes, pelos pobres, pelos abandonados. Eu acho que falta muito ainda, principalmente da nossa paróquia, algo mais específico para atender quem já está no mundo das drogas e do álcool. Essas duas coisas ainda estão faltando. Tudo que a gente faz na igreja é preventivo, mas quando a pessoa já está nesse mundo, nós precisaríamos de algo mais efetivo. Isso tem me preocupado, tenho falado também com o padre Rinaldo a respeito disso, né? A gente leva pessoas, às vezes, viciadas nos encontros e tudo, tenta dar um outro ritmo de vida, mas acho que precisaria algo mais assim específico para isso, mais direcionado para poder ajudar essas pessoas. Aproveitando você que nos assiste, eu peço para que você deixe o seu like, né, aqui no nosso canal, siga a nossa página, compartilhe esse link com mais alguém, que isso vai auxiliar muito para que essas mensagens, esse programa, cheguem a um número maior de pessoas através dos algoritmos que são processados dentro do YouTube. Padre, o senhor se expressa aí de uma forma muito sincera aí a todos, a ponto de até reconhecer o que falta. É tão difícil, né, nós observarmos aí esses pontos, até de um olhar crítico, né? Falar que o senhor acabou de falar dessa questão aí dos viciados, tudo, que falta talvez esse trabalho, mas no geral eu vejo que a igreja se envolve muito e toda a comunidade participa. E eu gostaria de saber desse envolvimento mesmo da comunidade na vida paroquial aí em Nova Esperança, a diferença que isso faz. Então, a vida da paróquia,
porque as pessoas que participam da paróquia são as pessoas que estão nas empresas, nas escolas, estão na Câmara de Vereadores, estão trabalhando na prefeitura. Então, são as mesmas pessoas, né? Então, a preocupação de que o cristianismo não seja uma coisa assim, bitolada, religiosa, né? Do ponto de vista interno, né? Até você estava falando da crítica, a gente estava falando ali com o Alex de outras questões da relação da igreja com a sociedade. Uma igreja autorreferencial que se fecha em si mesma, que não é capaz de fazer a autocrítica, né? Ela está fadada a formar pessoas alienadas e ela está fadada também a acabar, entende? Porque o cristianismo ele não é para ser uma teoria que você ensina para alguém. Uma escola, você vai ensinar princípios para alguém. Ele também ensina, mas ele não é para isso. O cristianismo não é uma espécie assim de uma regra moral, pura e simplesmente, isso aqui é assim tal. O judaísmo era um pouquinho disso, né? As regras morais, você observando todas essas regras, você vai para o céu e pronto, né? O cristianismo, né, nem tão pouco, ele é assim uma espécie assim de terapia ou de motivação. Hoje tem muitos negócios do coach, do influencer, que está usando muito o cristianismo e colocando, embolado nesse meio, como se o cristianismo fosse uma espécie assim, de teoria de inspiração para autoajuda. Não, não é isso. É muito mais do que isso. O que Jesus propõe para nós é um projeto de vida. O cristianismo é para ser vivido. É por isso que ele escolheu os apóstolos que ele escolheu. Se ele quisesse, por exemplo, fazer uma teoria, ele não teria escolhido pescador, agricultor para ser apóstolo ali, porque eles eram todos cabeça de bagre, esses apóstolos de Jesus. Né? Porque assim, para falar, né? Então, Jesus, se quisesse, por exemplo, montar uma escola, ele tinha escolhido doutores da lei para serem os seus apóstolos. Né? Então, o que Jesus quer não é tanto assim uma religião, então ele quer vivencial. A coisa é vivencial. Então, a igreja, ela precisa viver, entende? Mais do que pregar e falar, isso tudo é importante também, mas ela precisa viver. E quando ela vive, ela influencia, ela se torna relevante. Né? Ela se torna relevante porque aquilo que ela vivencia internamente ela vai ajudar os outros. Por exemplo, no ponto de vista da democracia. Né? Então, nós temos, na paróquia, nós temos os conselhos. Então, quem deve decidir tudo na paróquia é o CPP, Conselho Paroquial de Pastoral. Se o padre quiser fazer alguma coisa, ele tem que colocar no conselho. Se o conselho não aprovar, ele não pode fazer. Entende? O dinheiro que a paróquia arrecada, ele é administrado pelo Conselho de Assuntos Econômicos. Se o padre quiser investir numa coisa que o conselho não aprovar, não pode investir. Entende? Inclusive, se o padre insistir em fazer isso, o conselho pode ir ao bispo, né, e dizer para o bispo, nós não aprovamos isso, achamos que isso está errado por conta disso, e o bispo é que tem autoridade maior sobre o padre, poderá até suspender o padre do uso de ordens. Isso já aconteceu. Entende? Assim, da paróquia ser mal administrada, o povo dizer para o padre que não era para fazer aquilo, o padre fez. Né? Assinaturas, por exemplo, a assinatura do padre tem que ser sempre conjunta com outra pessoa do Conselho Econômico. O padre não pode assinar sozinho, entende? Então, assim, isso por exemplo, um exemplo para lisura, para transparência, para a cidade, entende? Assim, para prestação de contas. A escolha de coordenações. Nós fazemos tudo com assembleia de avaliação e com eleição. Eu, por exemplo, faço questão de que a eleição seja direta, secreta, e quando a pessoa não atinge metade mais um na primeira votação, eu faço segundo turno. Entende? Então, isso educa para a democracia, para a participação, né, para o envolvimento, para que as pessoas escolhidas sejam realmente aquelas que têm legitimidade da maioria. Então, isso é modelo para a sociedade. Né? Então, a paróquia, ela procura fazer isso. Claro que tem problemas, tem erros, tem equívocos, mas, em geral, ela procura fazer assim. Né? Uma fala que o senhor
disse aqui, né, com relação até a essa parte social que a igreja tem desenvolvido. Eu já falei aqui no nosso podcast em outras oportunidades, onde essa temática social ela entrou em questão. E me vem aquela parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano, né? Porque no contexto judaico eles estavam muito preocupados com as leis cerimoniais e as leis morais. Mas Jesus faz um chamado através da parábola do bom samaritano. Aqui os cristãos, né, aquela nova comunidade de fé que estava se formando ali, eles exercessem a benevolência e a solidariedade. Quando na parábola ele conta que havia uma pessoa que tinha sido açoitada, que estava caído à beira da estrada. Primeiramente quem passa era o sacerdote e o levita, ou seja, os religiosos da época. E coube a um samaritano, quer dizer, um improvável. O samaritano era um meio judeu, né? A mistura dos assírios com os judeus do Reino do Norte deu o povo samaritano. Então, o judeu puro sangue não aceitava, como não aceita até hoje, os samaritanos, porque eles eram considerados impuros, um meio judeu. E Jesus está dizendo assim, ó, aquele lá exerceu a verdadeira fé cristã que vocês que estão preocupados com os seus ritos morais e cerimoniais não tiveram a capacidade de exercer. E a minha fala é justamente nesse sentido. Eu tenho percebido que o Senhor tem procurado despertar na igreja que inadvertidamente a religião tem sido usada para fins políticos, porque os políticos perceberam que existe um senso exacerbado de moralidade dentro das comunidades de fé, e quanto que na verdade o real chamado é para a ação social dentro da igreja, atender as necessidades das pessoas que mais precisam. Até o termo eclésia, a igreja, é chamados para fora. Porque dentro do aprisco, todo mundo é ovelhinha, mas eu quero ver lá fora como que é, como que as pessoas vão agir, né, com o próximo, com aquele que precisa, que está necessitado. E eu percebo muito bem, nas ações que vocês têm desenvolvido, essa preocupação com o social. Fazer um tapete de flores é muito bonito, dá visibilidade, é instagramável, mas e aí, como é que estão as pessoas nas suas casas? Estão passando necessidade, estão sendo acolhidas? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso, que é tão importante. Então, é fundamental. Uma igreja, ela não pode se identificar com um candidato ou com um partido político, porque a própria palavra partido significa que é de uma parte, não é de todos. A igreja deve estar aberta para todos. A igreja, ela deve agir em termos assim de educar para princípios, a partir da escritura, a partir da reflexão da sua doutrina, colocar princípios, mas deixar sempre as pessoas muito livres para elas participarem da sociedade e escolherem quem elas quiserem. Mas na prática, né? Na prática é que o cristianismo de fato se mostra e influencia a sociedade. Vamos pensar assim, que a Madre Teresa de Calcutá, ela não era famosa, ela não era importante, e ela não ia, por exemplo, num canal de TV e tal, pedir para fazerem entrevistas sobre o trabalho dela, né? Uma Dulce dos pobres também não ia. Ela apenas fez, e ao fazer, elas se tornaram relevantes, e viraram notícia. Não porque elas procuraram propagandear o que elas estavam fazendo, né? Um Francisco de Assis reformou a igreja toda na época, né? Numa época que não tinha rádio, não tinha TV, entende? Mas pelo testemunho de vivência do evangelho. A regra qual é? O evangelho, né? Inclusive, a discussão de Francisco com as autoridades do Vaticano é que eles queriam uma regra e ele diz, mas já tem a regra, é o evangelho. Não, mas tem que colocar por escrito assim, os pontos e tal. Enquanto ele não colocou isso por escrito, não foi aprovada a ordem dele, né? Mas assim, a regra é viver o evangelho. Então, quando a gente vive o evangelho, né, a gente de fato transforma a sociedade. No caso da parábola do bom samaritano, tem uma interpretação que agora eu não vou me lembrar do autor da patrística que fez essa interpretação, que ele diz assim, que o homem caído, né, ferido pelos assaltantes, né, na verdade é o ser humano. Né? Ele faz essa interpretação que eu acho belíssima. Não é Irineu de Lyon, não. Não tenho certeza agora eu vou ficar devendo isso.
E aí, então, ele diz assim, que o assaltante, o ladrão, que roubou e feriu essa pessoa é o diabo. E ele feriu a pessoa com o pecado que leva à morte, né? E o judaísmo, com a prática da lei e da religião, não foi capaz de salvar e curar o ser humano. E Jesus, na verdade, é que é o bom samaritano. Jesus, o que ele fez? Ele viu. Porque todo mundo vê a pessoa caída, né? Mas só vê e tal. Jesus ele viu e se aproximou. Muita gente vê e corta a volta. Jesus não, ele se aproximou. Terceira coisa fundamental que tem a ver com o coração de Jesus. Ele viu e teve compaixão. Ele amou aquela pessoa caída, né? Se colocando no lugar dela. E aí a quarta coisa mais importante que Jesus fez foi pegar o ser humano no colo, entende? E curar as feridas do ser humano, né? Com o óleo do seu próprio sangue, ele resgatou a humanidade do pecado que leva à morte, né? Então, o que um cristão tem que fazer? Isso que Jesus fez. Uma hermenêutica interessante, né? E isso vai fazer com que, de fato, quando nós colocarmos isso em prática, nós transformemos a realidade. Então, nós temos, às vezes, programas, projetos e tal, né? Nós, das igrejas todas, temos bastante pregação, bastante likes e tudo mais, mas, assim, se a gente colocasse mais em prática, a gente influenciaria muito mais. Padre, e também dentro da ação, né, a solidariedade chama, né, ao Sagrado Coração de Jesus. Quais ações estão sendo feitas paralelamente para essa prática de solidariedade agora junto à festa? Então, nós fazemos essas questões de solidariedade, elas são tanto no espírito, tanto no sentido espiritual quanto material. Por exemplo, nós temos os vicentinos. Eles são responsáveis de acompanhar famílias pobres e assistir com alimentos, mas também com a palavra de Deus. Sim. Então, essa é uma ação que é feita através dos vicentinos. A pastoral da saúde é em relação aos doentes. Então, tanto a pastoral da saúde, ela tem 3 áreas. Atender quem já está doente, visitando quem está doente, às vezes visita o doente, está vendo que ele está precisando de remédio, está precisando de alguma coisa que ele não tem condições, então vê como ajudá-lo a ter isso, inclusive com a ajuda até da paróquia em algum caso, né? Depois, a pastoral da saúde, ela tem uma dimensão educativa, que é avisar das campanhas de vacinação e promover ações que façam com que as pessoas tenham mais saúde. Então, tudo que já é feito pelo poder público, divulgar, e a própria pastoral promover, às vezes, aquilo que não é feito em relação a isso. E também, a pastoral da saúde, ela deve participar do Conselho Municipal de Saúde. Nós temos 4 pessoas da paróquia que participam do Conselho Municipal de Saúde, para ajudar a influenciar, para que todo o dinheiro gasto na saúde realmente seja bem gasto. Então, destinado corretamente. E aí, então, é uma ação. Depois, nós temos a pastoral da criança, que ela atende crianças, principalmente pobres, né, gestantes. Então, nós temos um grupo de mulheres que confeccionam ali o enxoval e tudo mais. Então, através de movimentos pastorais e depois ações pontuais. Nós temos, por exemplo, um grupo ligado à igreja que toda sexta-feira faz o sopão na Vila Regina. Lá usa o salão, lá tudo. Agora eles vão ter um lugar próprio, né? Mas assim, é um grupo organizado da igreja que presta esse serviço toda semana. E depois, assim, essa questão de participação e ajudar tudo aquilo que é do asilo, né? É uma outra ação que não é especificamente da paróquia, mas quase todas as pessoas da diretoria participam da paróquia, a paróquia apoia em tudo que o asilo faz para poder manter o asilo em dia e com as pessoas que estão lá necessitando. E assim, mais ou menos, através de algumas pastorais, aí tem algumas campanhas que são mais pontuais, que são realizadas às vezes por todos. Por exemplo, quando tem a novena de Natal, né? Todo o grupo de novena de Natal, o ano passado a gente tinha
pelo menos 1.200 pessoas fazendo a novena de Natal. Todo grupo termina, no mínimo, com uma cesta básica, Sim, né? Uma cesta para o Natal. Então é mais ou menos nessa linha, assim. certo. Bom, eu gostaria de agradecer, Padre Sidney. Nós estamos encaminhando já para o final do programa. Passou tão rápido, né? Bate-papo Muito muito, rápido, muito né? gostoso, bate-papo fluido, né? Muito interessante. Dizer que o Norocast, né, o podcast do Jornal Noroeste, é um espaço plural, onde a gente dá voz para todas as pessoas da comunidade que realizam um trabalho, né, interessante, importante para a comunidade. Gostaria de agradecer imensamente ao senhor ter aceito, né, o convite, em especial também nesse mês onde se celebra a festa do padroeiro, que acontece já nesse final de semana. Agradecer também a Gi, né, de ter aceitado o desafio, né, de estar aqui com a gente, também formulando as perguntas e debatendo, né, os assuntos da Igreja Católica. E eu deixo espaço aí aberto para suas considerações finais, começando pela Gi e depois pelo Padre Sidney. Como que foi a experiência, Gi? Eu agradeço o convite, Alex. Obrigada, Zé, também. Foi uma experiência muito boa. Sempre estou em contato mais com o Alex, né? Uma pessoa muito fácil de conversar, de dialogar, de uma experiência e de um aí incrível. Então, eu agradeço e teremos outros podcasts, com certeza. Obrigada, Padre Sidney. Sempre muito bom ouvir o senhor. Cada vez mais que, além das homilias, né? Toda vez que tem uma conversa, agrega cada vez mais. Obrigada pelos seus conhecimentos. Eu agradeço muito, né, a oportunidade ao Jornal Noroeste e, né, quero convidar todo mundo através deste veículo para participar da nossa festa. Então, dia 27, 28 e 29, né? Sexta é feriado municipal, porque o Sagrado Coração de Jesus, ele é padroeiro também da cidade, né? Inclusive, na nossa festa, nós teremos uma estande da Secretaria Estadual de Turismo. Talvez até seja possível que o secretário estadual de turismo venha passar pela nossa festa. Então isso é importante e né, quem sabe a festa vai ser algo assim que vai atrair turismo para Nova Esperança. Eu acho que tem essa possibilidade. Então agradeço essa oportunidade, agradeço, quero deixar uma menção assim honrosa ao Padre Rinaldo, que está coordenando a festa, na verdade. Né? Eu coordeno a paróquia, mas ele está coordenando a festa e ele é muito criativo, né? Então ele criou assim o nosso mascote, né? O Sagradinho, que está fazendo bastante sucesso para a festa, e ele tem visitado o comércio, as indústrias, através de patrocínios, né? Tem marcado uma presença muito importante, tem coordenado todos os aspectos logísticos da festa, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque ele é muito esperto e muito dedicado e está fazendo um ótimo trabalho. Então, quero deixar aqui uma menção honrosa a ele também. Se ele pudesse, ele teria vindo comigo aqui, mas hoje, infelizmente, ele não pôde. E aí eu quero convidar todo mundo, né, da cidade, da região, para participar da nossa festa. Venham, né? A festa é um ambiente muito agradável, e todas as pessoas precisam de lazer, e um lazer sadio, né? Então que as pessoas venham, participem, contribuam, né? O dinheiro da festa vai ser destinado principalmente para a reforma do nosso salão paroquial. O nosso salão está bastante velho e nós podemos reformar. Inclusive, nós já vendemos um terreno do lado da casa paroquial, que eu nunca me conformei com aquele terreno, porque aquele terreno era mais usado assim para o padre entrar e sair de carro. Daí quando eu fui fazer uma avaliação do terreno, eu vi que valia muito, porque é bem no centro, né? Eu falei, por que a gente tem esse terreno aqui se eu tenho como entrar pelo outro portão e eu vou ficar pedindo dinheiro para o povo? Não é mais. Não vou, vamos vender aqui. E vendemos o terreno, né? Então, se a construção, se a reforma do salão ficar em 1 milhão, como alguns engenheiros falaram, né, para reformar, a gente já tem 500 mil, né, que ali foi vendido o terreno. Então,
já não está tão difícil. Agora, com o dinheiro da festa, a gente já vai começar a reforma e vai conseguir. Então, que as pessoas ajudem, porque esse salão ele é muito usado pela paróquia e também pela cidade, né? A Cine, por exemplo, faz feira, né? E outras entidades também. Então, ele reformado vai servir mais ainda à comunidade. Então, peço que todos venham, contribuam, ajudem, trabalhando, comprando as cartelas, né? As cartelas do show de prêmios estão sendo vendidas a um preço muito bom, R$ 15, então dá para comprar pelo menos 10. Os convites do almoço já está terminando já, né? Então quem quer que procure e venha, né? Aproveitar das delícias que serão feitas nas nossas barracas e tudo mais. Então, enfim, acho que fica um trabalho completo, uma obra completa. Essa festa, ela é assim uma fonte de inspiração para toda a vida da paróquia, então é um momento muito importante de fé e também de vivência da amizade, da união, do serviço em favor dos outros, né? Porque todo mundo aí trabalha por doação de graça, então é uma questão muito bonita, que a gente aprende que na sociedade, se cada um se comprometer e fizer a sua parte e viver de fato a sua fé, praticando a caridade concretamente, o mundo é diferente. Então foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que muita gente participe da festa e que também vocês sejam bastante abençoados e instrumentos para divulgar cada vez mais a verdade, a paz, a justiça. Muito bem, mais uma vez, em nome do Jornal Noroeste, do Norocast, podcast do Jornal Noroeste, agradeço a presença da Gi, que foi a nossa entrevistadora convidada, agradeço ao Padre Sidney, que falou aqui abertamente aí à comunidade, demonstrou o papel da igreja, uma igreja que é relevante para a comunidade através do amor na prática, das ações e tudo que faz. E eu fecho assim, pensando que diferente de localização geográfica, como tem alguns que pensam, a verdadeira religião é você aceitar Jesus aí no seu coração, realmente atender ali os órfãos, as viúvas, conforme diz a palavra de Deus. E é isso o Norocast, sempre trazer informação relevante para a comunidade, mostrar aquilo que é feito aqui em Nova Esperança e toda a região, sempre pautado pela verdade, pela ética e pelo compromisso com a seriedade. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.